eu digo que é o seguinte, cada um tem aquilo que permite. Cada um tem aquilo que permite. Ou seja, você só tem aquilo que você permite. Então, se você não permite, você não tem. E o que me chama muita atenção nesse momento, ou nesses últimos meses, né, é a questão do medo. Da onde surge essa visão do fica em casa? Primeiro, que é uma determinação, né? Foi um decreto. O decreto do fica em casa, o isolamento, né? O lockdown total e depois o isolamento total. E assim a sociedade ela vem se habituando a ficar em casa, né? A usar máscara na rua. Você vai pra rua, você vê dentro do mercado todo mundo de máscara, porque é obrigado a usar máscara. Aí eu te questiono o seguinte, qual é a pesquisa, tá, que comprova a eficácia do isolamento total? Não existe. O que existe são suposições de que a população isolada, né, vai diminuir o contágio. Essa é uma suposição, porque não existe pesquisa com relação a isso. Nada comprovado com relação a que isso realmente funcione. Até mesmo porque em Nova York, que foi um dos piores casos do mundo, né, 66 ou 65% da população que contraíram o vírus e chegaram a óbito estavam confinados, estavam em casa. Então ficar em casa não resolve, né? As pessoas que usam máscara contraem o vírus e transmitem o vírus. Então a máscara não funciona. Ah, mas isso ajuda um pouco. Essa conversa de que isso ajuda um pouco, isso não funciona, tá certo? Até mesmo porque a máscara, dependendo da máscara, você está piorando o seu estado de saúde. Tá? Você não precisa ser médico e nem ficar indo na conversa de médico, porque eu vou te falar uma verdade. Tem muito médico que amputa um órgão bom de uma pessoa para botar uma prótese para ganhar dinheiro. Tem muito médico, por exemplo, que receita antibiótico sem a pessoa necessitar de um antibiótico, porque a receita está lá para ganhar dinheiro. Né? Tem muito médico que cobra consultas caríssimas para poder ganhar dinheiro. É a profissão dele. É aquilo que ele sabe fazer. Né? Então, assim, tem médico que é honesto e tem médico que é desonesto. Tem juiz que é honesto, tem juiz que é desonesto. Tem pastor que é honesto, tem pastor que é desonesto. Tem padre honesto, padre desonesto. E assim é a vida. Né? Você tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. O que eu quero te chamar, para que você reflita, é que tudo isso que está acontecendo só tem um motivo, uma causa. Não é o vírus, é o medo. É o medo. Você que não quer sair de casa, por exemplo, com medo do vírus, você não pode sair de casa com medo de ser assaltado, com medo de sofrer um acidente, você não pode viajar de carro, senão você vai ter medo de sofrer um acidente, porque o índice de acidente é muito alto, você não vai pegar um avião, porque tem gente que não pega, inclusive, porque tem medo do avião cair, né? Tem gente que não anda de barco, porque tem medo do barco afundar, né? Tem gente que deixa de fazer milhões de coisas, porque tem medo. Então, se você é uma pessoa que sofre hoje de medo, o seu problema é o medo. Porque o vírus, ele não vai matar ninguém que esteja saudável e não queira morrer. Tá certo? Eu divido isso com você por experiência própria. Eu já estive à beira da morte por várias vezes e não morri. E as pessoas falaram que foi um milagre. Você nasceu de novo. Isso foi um milagre. Mas foi a minha vontade de viver, com a minha fé em Deus, que me fez viver. E hoje eu vivo graças à fé que eu tenho em Deus, porque senão eu estaria morto. E nem por isso eu tenho medo. Eu não tenho medo de morrer. Então eu saio na rua sem máscara, eu trabalho sem máscara, eu fico sem máscara, eu vou praticar esporte sem máscara, eu vou pra praia sem máscara, porque até pra ir pra praia as pessoas estão obrigando a usar máscara. Então assim, pensa nisso que eu tô falando pra você. Você tem um problema. O seu problema não é o vírus, o seu problema não é a pandemia, o seu problema é o medo. Você tem medo. E se você tem medo, sabe o que você tem? Falta de amor. Então, eu dou uma dica pra você. Eu não tô aqui pra vou te ensinar a dormir melhor. Eu não quero te ensinar uma terapia ocupacional. Eu não quero te ensinar uma receita pra você aumentar a sua imunidade. Que tudo isso faz parte do contexto. Eu tô aqui pra te dizer o seguinte. Tenha fé e busque suprir essa carência que você tem. Se você tem o ego do medo aflorado em você, se o seu ego do medo ele te leva a ser obrigado a convencer outras pessoas de ficarem em casa ou de convencer as pessoas a usarem máscara, se você está obcecado por isso, se você acha que ficar em casa vai resolver o seu problema, se você acha que usar máscara vai resolver o seu problema, eu te digo, você está inteiramente enganado. Ficar em casa não resolve o problema. Pode até te ajudar a
jogar o problema. Porque um dia ou outro você pode pegar o vírus a qualquer momento. A qualquer momento. É como o vírus da gripe. O vírus do coronavírus, vamos supor que ele... mas ele é mais letal. Porque ele pega com muito mais facilidade. Tudo certo, tudo certo. Eu já fiz essa experiência. Eu fui para vários lugares sem máscara. Frequentei vários lugares lotado de gente, inclusive na feira, em tudo quanto foi lugar. Tô aqui, não tenho nada. Não peguei nada, tá certo? Agora, não peguei por quê? Porque a transmissão não é assim como as pessoas dizem, né? O que te faz é ficar com esse pensamento, é o medo. Tá certo? Máscara, se você parar para pensar, a máscara não evita você pegar o vírus, tá certo? Porque o vírus, ele pode ser pego por diversas formas. Se você tiver que pegar o vírus, você vai pegar o vírus dentro de casa trancado, pedindo as coisas pelo telefone. Coloca uma coisa na sua cabeça. Coloca uma coisa na sua cabeça. Isso tudo que nós estamos vivendo é um processo político. Tá certo? Isso não tem nada de meu Deus do céu, é o fim do mundo, porque isso é um vírus mortal, porque se você pegar você vai morrer. O remédio tá aí. O remédio tá aí. As pessoas estão fazendo de tudo para não usar a tal da cloroquina. Eu tenho até uma amiga médica que outro dia ela virou e falou assim: eu tô dando plantão no hospital de não sei aonde, que eu não vou citar o nome, e eu peguei o vírus. Eu falei, lógico, então você tomou a cloroquina, né? Ela, de forma nenhuma, tomei azitromicina, mas eu não tomo cloroquina. Então você vê que é um jogo político. A cloroquina, ela já existe há mais de 80 anos no país. Tudo bem, pode funcionar em uns e não funcionar em outros. Como antibiótico, funciona em uns, não funciona em outros. Como muitas vezes você tem uma dor de cabeça tão violenta que não tem remédio que passe a sua dor de cabeça. Não é verdade? Então eu vou te falar uma coisa. Eu tô aqui para dividir com você o seguinte. Cuida de você. Cuida do seu medo. Porque se você não eliminar o medo de dentro de você, inevitavelmente você vai pegar esse vírus. E quando você pegar, você vai se entregar à morte. Porque você é que decide. Você é que decide. Entende? Quando você está naquela situação de terminal, ou quando você está com câncer terminal, ou quando você está com alguma doença, que seja uma doença terminal, você decide se você vai morrer. E o que determina essa decisão é a fé que você tem em Deus. Porque só Deus pode dizer para você então você vai viver. Mas quem decide é você. Porque se você decidir morrer, você vai morrer. Se você decidir viver, você vai viver. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter uma afinidade com Deus. Você tem que ter uma vida com Deus. Para que você tenha fé, para que você não tenha medo, para que você possa até mesmo cumprir. Mas eu sou extremamente honesto e eu não consigo ficar sem cumprir uma determinação, um decreto, mesmo que venha de um bandido, um ex-presidiário, mas eu tenho que cumprir porque ele é o prefeito, ele é o governador. Você quer cumprir a determinação? Que cumpra. Mas preste atenção, a máscara não vai te salvar. O isolamento não vai te salvar. O que vai te salvar é a sua fé, é a sua imunidade. São os cuidados que você tem com a sua saúde, são os cuidados que você tem com a sua higiene, são os cuidados que você tem com o seu estado emocional. Uma pessoa com estado emocional bom, uma pessoa feliz, uma pessoa amável, uma pessoa que ama e é amada, ela não fica doente. E se ela pegar qualquer doença, essa doença não derruba ela. Ela vence a doença. Ela consegue superar, ela consegue se curar. Quantas pessoas foram curadas de câncer? Eu conheço pessoas curadas de câncer. Eu me curei de uma hérnia inguinal. Não é uma doença, mas uma patologia que não tem cura. Quando eu fui ao médico, o médico falou pra mim, você tem uma hérnia inguinal, você tem que fazer uma cirurgia, você pode morrer. Sabe quantos anos tem isso? 2. E eu me curei. Eu pedalo, eu nado, eu corro, eu caminho, eu pego peso, faço tudo. E não tem nada. Tá certo? Então, como eu já sofri vários acidentes e já estive à beira da morte e não morri. Já fui sequestrado, enfim, já sofri acidente de carro, de moto e já estive em situações complicadíssimas e hoje eu tô aqui perfeito. Não tenho nada, vezes nada de patologia ou de problema ou de cicatriz ou até de defeito. Você sabe por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus e eu não tenho medo da morte. A única coisa que eu temo seria deixar os meus 2 filhos
entendeu? Sem poder ter a educação que eu tenho para dar, sem que eles recebam aquilo que eu ainda tenho para dar para eles. Essa é a única coisa que eu temo. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar eu ir em função disso, porque eu estou cuidando bem do patrimônio dele que ele me confiou, que são as crianças. Então eu quero dividir isso com você, tá certo? O medo. É o medo que está fazendo com que os religiosos, por exemplo, os católicos, os evangélicos, tá todo mundo em casa. Tá todo mundo trancado em casa. E aí as pessoas, fica em casa, força, vai passar, hein? Mas tá todo mundo com medo. Medo, você sabe o que é medo? Medo de morrer. Medo de morrer. E eu vou te falar novamente, não tenha medo de morrer. Ficar em casa não vai resolver nada. Você está em casa, você sabe por quê? Porque o prefeito e os governadores decretaram o isolamento para acabar com o mercado, para acabar com a economia do país, para derrubar o país e tomar conta do poder. Se você ainda não entendeu isso, pelo amor de Deus, acorda. A máscara, você sabe por quê que eles decretaram o uso de máscara? Não é para salvar vidas. Vai, faz a sua estatística, faz a sua pesquisa, vai atrás de dos mendigos que estão nas ruas e veja quantos morreram de coronavírus. Quantos? Já falei sobre isso. Vai no supermercado e veja quantos caixas de supermercado de janeiro para cá contraíram a doença e morreram. Morreu nenhum. Que contraíram a doença simplesmente. Nenhum. Eu fiz pesquisa em 5 supermercados, dos quais eu frequento, conheço gerente, conheço supervisor, conheço caixa, conheço todo mundo. Perguntei e pergunto sempre, quantas pessoas contraíram o vírus? Nenhum. E você sabe quantos metros de distância o consumidor fica do caixa? Nenhum metro. 40 centímetros de distância. O caixa pega no boleto, pega no dinheiro, pega na compra, a compra vai para tua embalagem, a embalagem vai para a caixa, aí você, mas eu esterilizei tudo, eu esterilizei tudo, botei álcool em tudo, limpei tudo. Não interessa, se o vírus estiver na compra, vai entrar na tua casa. É vírus, gente. As pessoas ficam assim, pô, eu sou médico, eu sou infectologista. Para que um médico usa uma máscara dentro de um centro cirúrgico? Para quê? Para que se ele tiver um vírus, não pegue o vírus? Vírus passa pela máscara, sai pelas laterais e entra pelas laterais. E detalhe, o uso de máscara, você está ali submetido ao gás carbônico que você está respirando. Você está botando o gás carbônico para fora e está respirando ele. Isso vai debilitar mais ainda a sua saúde. Agora, lamentavelmente, é que você encontra um monte de médico falando para usar máscara, né? Então, minha gente, acorde para uma realidade. Se você quer usar máscara, se você quer ficar confinado, entendeu? Se você está com medo, né, de ir para a rua, né, e pegar o coronavírus, entendeu? Ainda bem que você não tem medo de ser assaltado, de tomar um tiro, de sofrer um acidente, né? Ainda bem que você não tem medo de pegar uma pneumonia, né? Ainda bem que você não tem medo de contrair um câncer, ainda bem que você não tem medo de milhões de coisas, de pegar um H1N1, de pegar uma dengue, né, de pegar uma gripe forte. Ainda bem que você não tem medo disso, que só tá com medo do coronavírus, não é isso? Aí você fica em casa por causa disso, não é isso? Que bom. Porque logo, entendeu? Toda essa farsa vai acabar. Eu não sei como que eles vão dar o fim nisso, porque eles têm que arrumar uma história forte, né? Eles têm que arrumar um outro tipo de especulação para poder acabar, para não acabar sem nada, né? Vai acabar, acabou o pico, acabou tudo, agora volta tudo. E eu lamento as empresas aí que faliram, eu lamento as empresas que fecharam. Porque até isso é uma mega covardia. Você sabe por quê? Porque se o mercado abre, tudo poderia estar aberto. Eu nunca entrei em uma loja de material de construção aqui na região oceânica que tivesse mais de 4 pessoas dentro da loja. Eu nunca entrei numa loja de informática que tivesse mais de 4 pessoas dentro de uma loja. Tá certo? Eu nunca entrei numa loja de roupa aqui na região oceânica que tivesse mais de 2 ou 3 pessoas dentro da loja. Eu nunca entrei num salão para cortar cabelo com 4 pessoas dentro da loja, dentro do salão. E por que está fechado? Qual é a razão de estar fechado? Por que um restaurante está fechado? Por que não se decretou um espaço para se atender as pessoas? Por exemplo, o seu restaurante atende quantas pessoas hoje, meu irmão? 50? Então a partir de hoje você vai atender com 25 ou com 20. Você tem que dar 1 metro de distância de cada mesa e você continua trabalhando. Isso sim é honesto, isso sim é coerente e inteligente. Qualquer imbecil sabe disso. Mas tem tanta gente inteligente, estudioso, que não, porque não pode sair de casa. Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Você está movido pelo medo. Você que se diz estudioso, você que se diz médico, inteligente, seja o que for, você está com medo. Ou então você faz parte
do esquema de corrupção. Das duas, uma. Ou você tem medo, ou você está no esquema de corrupção. Porque o cara pode estar envolvido no esquema de corrupção convencendo os outros. Né? Pode estar levando o dele por debaixo dos panos a propina, a tão famosa propina, que quanta gente eu conheço que leva uma propina e paga a propina para se dar bem na vida. E aí se diz, porque eu sou o cara. Mas tá pagando propina, é bandido, é vagabundo. Tá recebendo propina, é bandido, é vagabundo, é desonesto. Eu fui criado sabendo disso claramente. Que quem trabalha honestamente é honesto. Quem faz coisas desonestas é desonesto, é um vagabundo, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que tem problemas. Entenda, você tem medo. O seu problema é medo. É por isso que os líderes religiosos não brigam para que as igrejas voltem a abrir. É por isso que as empresas não brigam. Brigar, que eu digo, não é ficar se lamentando pela internet, ou é brigar judicialmente, é entrar com uma ação em conjunta, é juntar todos os empresários da região oceânica, por exemplo, e entrar com mandado de segurança contra o prefeito, entrar com mandado de segurança para comprovar realmente a eficácia desse isolamento, entendeu? Porque ele tem que provar, porque alguém para tomar uma medida tem que ter provas. Então como que você pode provar que a pessoa isolada defendemos, o vírus não vai se propagar com a pessoa isolada ou então não vai se propagar com a mesma velocidade? Quem pode ter certeza disso? Isso é uma suposição, porque não existe pesquisa. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui. Nunca o Brasil parou desse jeito por causa de um vírus. Nunca. E te digo mais. As pessoas estão contraindo o vírus ainda em função da debilidade, do terrorismo que estão fazendo, da debilidade emocional e da debilidade física. Os brasileiros estão debilitados. E vou falar mais. Não são só os idosos, as pessoas jovens, saudáveis, são as crianças também, tá certo? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu vi lá na praia esse final de semana, os guardas mandando uma mãe com 3 crianças sair da praia, as crianças tudo apavorada, tipo assim, poxa mamãe, nós somos bandidos, o que tá acontecendo? Por que a polícia tá mandando a gente sair daqui? O que tá acontecendo? Então as crianças estão ficando desse jeito, debilitadas. Aí você pega uma criança debilitada e pega o vírus, a mãe já é uma neurótica, ou o pai é um neurótico, entendeu? Fala, ixi, você pegou o coronavírus, você vai morrer. A pessoa morre. A pessoa morre. De medo. O medo mata. O medo mata. O medo é o pior assassino que alguém pode ter. E é o que estão fazendo. O engodo é o medo. Por isso, fica em casa, com medo, usa máscara, para que você tenha medo de tirar máscara. Quem gosta de máscara é bandido, é quem gosta de carnaval, é quem gosta... A tiazinha usava máscara. Tiazinha, lembra da tiazinha? Ela usava uma máscara. Tá todo mundo de tiazinha agora, né? Tem autoridade pública aí que vai fazer uma live, que vai dar entrevista, bota a máscara. Tá sozinho, mas bota com a máscara. Eu tenho que dar exemplo de usar máscara. A máscara não vai te proteger de nada. O isolamento não vai te proteger de nada. O que vai te proteger de doença, de vírus, de câncer, de atropelamento, de acidente, de morte, de tudo, de infarto, de pneumonia, é a sua fé. A sua fé. E a sua fé depende da sua vida com Deus, de uma intimidade com Deus. Se você não tem, se você não conhece Deus, busque a Deus, porque só assim você vai deixar de ter medo, você vai deixar de ser medroso, e aí você vai ver como que é bom viver, viver com coragem, viver sabendo de que aconteça o que acontecer. Você pode até morrer, mas você morre feliz, você não morre como um bandido trancado dentro de casa, beleza? Essa é a minha contribuição, para que você desperte dentro de você essa visão, a visão da fé, a visão da intimidade com Deus, a visão de uma vida com Deus, a visão de que você depende de oração, que você depende de ler a palavra de Deus, você depende de você ler a Bíblia. Tenha fé, meu irmão e minha irmã, que você não vai morrer. Tenha fé que você vai ficar feliz. Tenha fé, porque aí sim você vai brigar por todo esse engano que estão fazendo com a sociedade. Tenha fé. Não acredite nesse prefeito, nesse governador. Os caras estão roubando. O prefeito já está com os bens confiscados. E o governador já está praticamente quase sendo preso. Tá certo? Então você continua acreditando numa pessoa com essa índole. Beleza. Acredite em você. Acredite em Deus. Porque assim você nunca vai se decepcionar. Ok? Tenha fé e uma intimidade com Deus. Isso é o que eu deixo para você como uma contribuição minha. Forte abraço.